De volta com o Brasil Cristão, já estamos no terceiro bloco desta quinta-feira, nossa catequese. Vamos começar o bloco com participação no nosso WhatsApp. Quem está conosco aí, vamos ver a nossa participação. Lucimar, boa noite. Padre Douglas, o senhor citou vários escritos sobre o mover do Espírito. Como ter acesso a esses tesouros? Gostaria muito de tê-los, gostaria muito que meu pároco assistisse sua catequese. Parece que na Bíblia dele não tem os dons carismáticos. Oh, Senhor. Olha, filha, primeiro que não é uma questão só de ouvir a catequese. Às vezes a gente acha que o argumento de alguém vai convencer pessoas. O cristianismo não se experimenta por argumentos. O cristianismo se experimenta no espírito. Reza pelo seu pároco, né? Reza por ele, é a melhor coisa. Agora, claro, ofereça, de repente Deus pode se servir de alguma fala, isso depende da abertura do coração dele para receber, em detrimento de teologias que eventualmente ele tenha recebido na faculdade, que nem sempre correspondem àquilo que a igreja e a tradição e o magistério transmitem. Agora, você pode encontrar o curso da Via Carismática, tudo isso que nós estamos tratando aqui, semana após semana, às quintas-feiras, você vai encontrar num curso completo que é oferecido pelo CERN, Centro de Estudos e Renovação no Espírito, lá no meu site. Tanto no site do CERN como no meu site, mas o meu site, o endereço está aqui embaixo, né? Você pode olhar aí. E aí no site Padre Douglas Olha lá como Pinheiro, tá bonito, Padre. eu até mandei passar um Photoshop para não ficar muito gordo e nem muito feio, mas tá aí, padredouglaspinheiro.com.br. Você entra no site, tem a parte ali de cursos, publicações, enfim, tem bastante coisa. Todos os vídeos, as pessoas às vezes perguntam, padre, eu queria ver um vídeo do senhor sobre isso, sobre aquilo. Olha, tem vídeos meus aqui do Brasil Cristão, então todos os programas Brasil Cristão em que eu estive e estou, né, a gente está atualizando ali no site, estão organizados lá. Também vídeos que eu fiz em outros, no meu canal, outras plataformas, outros cursos, enfim. O que está talvez difuso pelo YouTube está concentrado lá no meu site. E tem o curso da Via Carismática, que nós gravamos aqui nos estúdios da TV Século XXI, e está disponível ao lado de mais outro curso, em breve vou lançar outros, mas tem esse curso da Via Carismática sobre vários aspectos. Nós estamos trabalhando aqui às quintas-feiras o aspecto histórico. A gente está fazendo uma linha do tempo, demonstrando a manifestação carismática. Mas o curso lá é bem mais completo, tem outras perspectivas além da perspectiva histórica. Certo? Vamos para o século XVI, minha gente? Vamos dar um salto, porque senão a gente fica aqui no século XIII. Contando então, os dons, legenda áurea aqui no... Então, vocês veem que aqui as pessoas que nós citamos, né, os grandes santos que nós citamos, abrangem uma boa porção da história. Né? O São Vicente Ferrer, por exemplo, que nós mencionamos, faleceu no século XV. Então é do 13 ao 15, são 200 anos do florescimento das ordens mendicantes, dos pregadores. Obviamente que você tem expressões dessa corrente de graça mendicante. Sim. Você tem expressões que são as ordens, mas essas ordens influenciaram no comportamento de clérigos, de fiéis. Padre, a tal ponto, aí nós temos que citar os dois, franciscanos e dominicanos, né? Uhum. De tal modo influenciaram e influenciam até hoje, que nós vimos nascer da ordem dominicana Santo Tomás de Aquino. Sim. E da ordem franciscana São Boaventura. Uhum. Dois maiores, gigantes da Idade Média. Da Idade Média no conhecimento filosófico e teológico. Exatamente. Que influenciaram profundamente a vida. Então são graças inquestionáveis. Agora, século XVI, né, porque é importante mencionar, é um século crucial na história da Igreja, na história da humanidade. Século XVI, estamos falando então de 1501 a 1600. Foi o século em que surgiu o protestantismo, foi o século em que ocorreu o Concílio de Trento, e um século, enfim, do renascimento, do humanismo. E renascimento, nós aprendemos na escola como algo bom, mas renascimento do quê? Renascimento de ideias pré-cristãs, ideias pagãs,
que foram ressuscitadas na cultura e na sociedade. Isso influenciou negativamente no modo como a sociedade se portava. Isso influenciou na igreja, isso influenciou de diversas formas. Então, no século XVI, o que nós vamos encontrar é o surgimento de novas ordens e reformas. Reformas a partir de dentro de carismas fundamentais para a igreja. Né? Estavam na Santa Teresa de Ávila, São João. Então, começando pelo Carmelo. Então, o Carmelo, fundado por São Simão Stock, lá no século XI, né? No ano 1000 e alguma coisa, com São Simão Stock, lá no Monte Carmelo. Os séculos se passaram e também a ordem carmelita sofreu certas corrupções. Então, de repente, dois religiosos, né, no ramo feminino, Teresa de Ávila, que fez uma experiência profunda com o carisma fundante do Carmelo, protagoniza uma grande reforma. Então, Santa Teresa de Ávila, na Espanha, empreende essa reforma. E até hoje, veja, foi uma reforma tão estrutural e tão profunda que o Carmelo que nós temos hoje, 500 anos depois, ainda está sob o movimento da reforma teresiana, né? A reforma de Teresa, na sua estrutura, na sua regra, na sua norma. Então, o Carmelo mereceria um programa só para ele. É um baluarte de dons, de fenômenos, um colosso de mística e de carismas. E você tem também o surgimento da gloriosa, famosa e querida Companhia de Jesus, com Santo Inácio de Loyola. Você não estaria nos assistindo agora se não fosse a Companhia de Jesus, dos padres jesuítas, aos quais pertence o padre Eduardo Daugert. Talvez nós não fôssemos católicos agora, se não fossem os jesuítas, como São José de Anchieta e tantos outros, a trazerem a fé católica para o Brasil. Veja que foi um período do surgimento de homens profundamente cheios do Espírito Santo. Santo Inácio de Loyola, o fundador, né, da Companhia de Jesus, tinha, segundo escritos, você encontra isso, por exemplo, no livro Pentecostalismo entre os Católicos, do René Laurentin, tinha dom de línguas estranhas na sua oração. Chama de loquela. Ele chama de loquela, porque não havia assim um termo, né, um termo mais apropriado naquele período. Hoje nós sabemos que é oração em línguas. Mas ele relata que nas suas orações se pegava balbuciando palavras que nem mesmo ele entendia, e ele tinha absoluta certeza de que não se tratava de nenhum idioma da terra. E ele chamava de loquela. Isso são Santo Inácio de Loyola. Um contemporâneo dele, cofundador, pode-se assim dizer, porque toda uma primeira geração de uma ordem é cofundadora, São Francisco Xavier. Eita! São Francisco Xavier sai da Espanha, também movido pelo carisma jesuíta, e tem, em primeiro lugar, o dom de línguas em xenoglossia. Chega na Índia, batiza, prega o evangelho com evidências de curas e milagres várias. Ressurreições de cadáveres a puxar de rodo, sabe? E a fé cristã pulula, fermenta na Índia. Ele prega em Yiddish e sânscrito sem nunca ter tido contato com aquelas línguas. E batiza inúmeros hindus que deixam a idolatria hinduísta e se tornam cristãos. Dali ele embarca para o Japão e no Japão também prega em japonês, leva a fé católica ao Japão com uma capacidade evangelística tremenda de se enculturar. Ele verifica os costumes shintoístas do Japão, aquela veneração pelos antepassados, o culto aos mortos que o shintoísmo tem, e a partir do dado da comunhão dos santos e a ressurreição da carne, ele começa a pregar o evangelho, como Paulo fez no Areópago de Atenas. Exato. Pega uma lacuna da cultura e da religião e põe o evangelho por aquela lacuna. E existem vários relatos, inclusive um em que o imperador o desafiou, o imperador do Japão o desafiou, e dizendo, já que vive este Deus que pregas, então eu vou lhe jogar na cova dos crocodilos
pegou um anel, jogou lá. Se você for ao fundo da cova dos crocodilos e me trouxer meu anel de volta, você tem permissão para continuar pregando essa fé. Porque ele foi preso e levado ao imperador para que parasse de pregar. Pois ele entra na cova dos crocodilos, mergulha, sai e, como Daniel na cova dos leões, ele entra na cova dos crocodilos famintos, que eram deixados sem alimento justamente para devorar as pessoas que eram condenadas à morte ali. O imperador questiona o general do exército japonês se ele tinha deixado as feras sem alimento. E diz sim, falei, pois então, entre você, para que eu veja que de fato eles... E ele joga o general que é trucidado pelos crocodilos. E Francisco Xavier teve liberdade para pregar a fé católica no Japão. E difundiu, novamente com evidências de sinais, dons de cura, profecias, revelações, algo tremendo. Ele falece no trajeto do Japão para a China, tentando levar a fé católica para a China. Padre, um dado que eu acho maravilhoso da vida de Francisco Xavier, porque isso demonstra a questão realmente dos carismas, da atuação dos carismas. Francisco Xavier não podia, ele estava sem tempo para entrar numa aldeia, ele chama todas as crianças da aldeia, né? Porque quanto mais crianças, mais inocentes, ele chama as crianças, ensina a elas orações básicas da fé cristã, porque ele não ia poder pregar, ele tinha que sair, ensina orações básicas da fé cristã, impõe as mãos sobre elas e manda elas. E aquelas crianças vão fazendo isso pela aldeia e as pessoas começaram a ser curadas com a oração das crianças. Exatamente. Uma coisa tremenda. Enfim, narrativas fabulosas. Estamos falando de século XVI. Ou seja, ali no começo do descobrimento do Brasil também. Também. Não, o Brasil está nascendo aí, né? Sim, Francisco Xavier falece em 1552. Então estamos falando da primeira metade do século XVI. É o período das grandes navegações. Esses Exato. homens entram nas embarcações portuguesas e espanholas e começam a ir, junto com as grandes navegações. Uhum. E o José de Anchieta é um outro, né, padre, que daria para falar aqui. Meu Deus, nós fizemos um programa. Tem um programa sobre São José de Anchieta, que você pode aí consultar na página da TV Século XXI. Incontestável. Enfim, vários. Inácio de Loyola, Francisco Xavier... Stanislau Kostka, que era polonês, também jovem. Faleceu novinho. Faleceu novo. O Francisco Borja, né? Francisco Borja, espanhol também. A Companhia de Jesus nasce na Espanha. Como uma grande resposta, inclusive, à revolta protestante que começa a se espalhar pela Europa. E então começa a surgir, será que o catolicismo se restringe àquilo a que os reformadores protestantes alegam? Então, houve uma grande reação católica, vamos assim dizer, e uma reação espiritual, diga-se de passagem, com uma evidência missionária fabulosa. Acredito que, né, do ponto de vista do século XVI, a Companhia de Jesus e a Reforma do Carmelo sejam os grandes expoentes de veia carismática nesse período. Sim. Mas no século seguinte, nós temos também um carisma fabuloso. A reforma empreendida pelo Concílio de Trento foi uma reforma, dentre outras coisas, que pretendeu a formação do clero. Hoje nós estamos acostumados com essa ideia de um seminário, né, ou de um convento, onde o jovem vai e recebe uma formação para ser padre. Mas isso dos seminários é do século XVI. São Carlos Borromeu, que era sobrinho, né, era cardeal e sobrinho do Papa. E ele empreende os seminários. Não funcionava assim na Idade Média. Geralmente, o homem que ia se tornar padre se mudava para a residência do bispo, morava ali um período, aprendia um pouco do latim, aprendia a ler o missal, a fazer os sacramentos, a presidir os sacramentos e apenas isso, e era ordenado. Não recebia uma formação consistente, o conhecimento da doutrina, então havia muita ignorância,
Muitos textos dão testemunho disso. Muita ignorância no clero, muita superstição. Fala-se nas atas do Concílio de Trento sobre como empreender meios de superar as superstições na Europa. O povo era muito supersticioso, acreditava em fantasmas, enfim, porque houve um renascimento do paganismo no século XVI. O renascimento trouxe isso, costumes pagãos, greco-romanos, etc. Então começa-se um empreendimento nas igrejas locais para que se comece a formar os sacerdotes e surge um grande santo no século XVII, né, no século seguinte, que tem, vamos assim dizer, uma mescla carismática surge nesse homem, ou seja, 2 carismas numa única pessoa, que é o amor à formação sacerdotal e o amor aos pobres. Você tem uma mescla de concílio de São Carlos Borromeu com São Francisco de Assis num único homem, São Vicente de Paulo. Então, São Vicente de Paulo, ele falece do período de 1660, então século XVII, ele falece em 1660, portanto, de 1600 a 1660, você tem a vida de São Vicente de Paulo na França. Ele funda a ordem dos lazaristas, ou vicentinos, como são chamados. Congregação da Missão. Isso, a Congregação da Missão, justamente para formar sacerdotes com paixão ao Evangelho, com conteúdo doutrinal e com amor aos pobres. Que lindo. Então, você tem uma atualização do carisma mendicante, até porque você vai perceber que aquilo que eu chamei de corruptela, né, a corrupção dos carismas, também as ordens mendicantes, com o passar do tempo, vão sofrer. E o Espírito Santo vai suscitar, vai reerguer essa mesma corrente de graça para que ela vá adquirindo novas formas. E a Congregação da Missão surge dessa forma. São Vicente de Paulo tinha inúmeras locuções interiores, inúmeras. Existem vários relatos de imposição de mãos e ministração de curas nas casas dos pobres de Paris e das regiões suburbanas na França. E é ali que ele exerce o seu ministério com evidência de carismas. E ao lado dele surge uma mulher que sente o chamado de criar um ramo feminino com o carisma de São Vicente de Paulo, que foi Santa Luísa de Marillac, também 1660, o mesmo período. E surge, então, o ramo feminino da Congregação da Missão. Hoje qual que é, padre? Chama-se Congregação da Missão. Inclusive, para que você se situe de que congregação nós estamos falando, no século XIX, estamos falando de século XVII, 200 anos depois, nesta mesma congregação, num convento dessa congregação, em Paris, surge uma noviça chamada Catarina Labouré, que recebe uma visita, uma aparição de Nossa Senhora, que revela a ela a medalha milagrosa. Então, Nossa Senhora das Graças, a famosa Nossa Senhora das Graças, é uma aparição da Virgem Maria em Paris, num convento da Congregação da Missão. O convento, inclusive, se chama até hoje São Vicente de Paulo. Exato. Muito conhecidos como vicentinos. Hoje tem muitas casas, né, de vicentinos em muitos lugares. Eu cresci numa paróquia de vicentinos e tinha o convento delas também. E a escola, né, a escola Santa Cândida, em Curitiba, o bairro Santa Cândida, é sempre cuidado pela Congregação da Missão. Né? Então, agora, veja que nesse período, vocês se lembram que na igreja primitiva havia o carisma dos didáscales, Sim. Ou seja, os didáscales, né, para que você tenha parâmetro, Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo diz que alguns recebiam o dom carismático de mestres e doutores, ou seja, de ensinar com unção a doutrina e ensinar o costume cristão, a disciplina cristã. Surge nesse período, no mesmo século. Então você tem São Vicente de Paulo e Santa Luísa Marillac, na França. No mesmo século surge São Francisco de Sales. São Francisco de Sales e Santa Joana Francisca Chantal, com o carisma de ensinar. E começam a criar grupos, missões, institutos, para ensinar com viés católico,
né, com doutrina. Quem com certeza adoraria falar sobre São Francisco de Sales conosco aqui seria o professor Felipe Neri, porque é impossível falar de educação cristã católica sem falar de São Francisco de Sales. Ele, por exemplo, é invocado como patrono da língua de sinais. Eu sei porque eu sou intérprete de Libras, porque ele foi o primeiro na Europa a criar um vocabulário na língua de sinais para evangelizar surdos. Olha. Então, quem criou tudo isso que você conhece hoje, de língua de sinais, evangelização de surdos, foi a igreja. Foi uma tal de igreja católica. Foi uma tal de igreja católica. Os salesianos de Dom Bosco vão se inspirar em São Francisco de Sales, por isso são chamados salesianos. É linda demais a nossa igreja, meu Deus do céu. Vamos fazer intervalo, mas antes tem o WhatsApp, vamos ver quem está conosco. A Salete Trevisan. A Salete está sempre participando conosco. Família nossa aqui. Noite Santa, sua bênção, Padre. Gente, o programa de hoje está maravilhoso. Que catequese, uau! Eu amo a nossa igreja, eu amo ser católica. Minha falecida nona, na sua humilde sabedoria, sempre dizia: a nossa igreja tem tudo. Salve Maria, Salete de Bandeirantes. Trevisan, italiana, fala nona e nona. A nona. A Neide Oliveira. Oi, boa noite. Estou Também, sempre Neide. aqui assistindo este programa que é bom demais. Que o Senhor Jesus sempre nos abençoe. Sou a Neide da Bahia. Beijo, Tá vendo? Bahia. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama essa igreja, meu Glória Deus do céu. a Deus. Vamos fazer intervalo e já voltamos.